Atos 10 e 44, vai dizer: ainda Pedro falava estas coisas quando caiu o Espírito Santo sobre todos os que ouviam a palavra. Amém. Podeis vos assentar. Glórias a Deus. Aleluias. Esse texto nos fala de um momento em que Pedro, apóstolo de Jesus, não há muito tempo tinha visto seu Senhor ser assunto aos céus. E depois de receber a graça do Espírito Santo, quando depois da assunção de Jesus, ele esperou em Jerusalém durante 10 dias, ele foi incendiado pelo Espírito Santo e convocado e instado a apregoar a palavra de Deus. E esta é, com certeza, uma das principais marcas da presença do Espírito Santo de Deus nas nossas vidas, porque o Espírito de Deus, ele geme por vidas, ele geme por almas, ele geme por pessoas que sejam colocadas diante de Jesus e reconheçam que ele é o único Senhor e Salvador e se rendam aos seus pés. Muitas vezes, muitos de grandes nomes dizem: estou cheio da presença do Espírito Santo, mas não tem prazer quando uma alma recebe Jesus como Salvador, não sente, não está ligado, não está intrinsecamente mergulhado no Espírito Santo, porque aquele que está tomado pelo Espírito de Deus sente aquilo que o Espírito de Deus sente, e o Espírito de Deus sente prazer em anunciar a Cristo Jesus os feitos dele e apregoar o Evangelho através daquele que o recebe. A presença do Espírito Santo não foi dada por qualquer coisa. Ele poderia estar aqui como no Antigo Testamento, se apoderar de alguém de vez em quando e usar quando quisesse, mas o Senhor nos deu o Espírito Santo, porque a presença contínua dele nas nossas vidas fará dentro de nós jorrar uma sede de ganhar vidas e almas para o Senhor. E isto é tão importante nesses últimos dias, irmãos, porque nós estamos com uma população mundial de quase 8 bilhões de pessoas e poucas delas conhecem a Jesus. Se você pudesse ouvir o gemido do Espírito Santo, se você pudesse entender o choro do Espírito Santo por essas almas, a gente não vislumbra o que está a acontecer, a gente não enxerga um palmo do nosso futuro à nossa frente, mas o Espírito de Deus já enxerga a eternidade. Aqueles que estão clamando, aqueles que estão chorando, aqueles que estão gemendo porque não ouvem uma palavra pregada, e ele geme por essas pessoas, e ele está convocando você esta noite para receber esta graça de sentir a presença dele e de sentir o que ele sente: afeto pelas almas, afeto pelas vidas. Glórias a Deus, glórias a Deus. A pregação do Evangelho passou a ser meramente mais um trabalho na nossa liturgia do dia a dia. É só aquele trabalho que tem na semana. A gente não leva isso para a vida, a gente não leva isso como uma cosmovisão, em que em todo lugar onde chegarmos temos que pregar o Evangelho do Reino, não só quando formos convocados, não só quando tivermos com o microfone na mão, não só quando for culto de missões. Não, nós temos que apregoar todos os dias que Jesus ama as almas e está voltando. Se você soubesse a iminência da volta de Jesus, você sairia daqui batendo de porta em porta, dizendo: vem para Jesus hoje, porque talvez não haja amanhã para você. Glórias a Deus, glórias a Deus. E aqui nós encontramos Pedro em uma casa em Cesareia Marítima.
junto a um grupo de pessoas que o esperava, e ele começa a pregoar sobre o Jesus com quem ele tinha convivido e por quem a alma dele estava amarrada, e aonde o Espírito Santo o tinha levado. Por esta unção ele pregava naquele lugar, e a Bíblia diz que a presença do Espírito de Deus ali era tão real, que vai dizer que enquanto ele ainda falava, caiu o Espírito Santo sobre todos os que ouviam a palavra. Vou te explicar, sei que você não entendeu ainda. O Espírito de Deus interrompe a prédica de Pedro, interrompe a pregação e o sermão para fazer algo extraordinário naquele lugar. Nós temos cultos cheios de teologia, músicas muito bem preparadas, mas poucos com a interrupção do Espírito Santo. Nós precisamos que o Espírito de Deus interrompa, aleluia, o nosso dia a dia. Que Ele interrompa o culto desta noite para promover algo extraordinário aqui neste lugar. Que Ele interrompa a sua costumeira vinda à igreja. Que Ele interrompa, aleluia, o seu culto simples que você está dirigindo apenas por um automatismo. Que Ele venha interromper e produzir algo esta noite aqui neste lugar. Nós precisamos que os nossos cultos sejam interrompidos pelo Espírito Santo. Nós precisamos que as nossas canções sejam interrompidas pela presença do Espírito Santo. Nós precisamos que os nossos dias sejam interrompidos pela presença do Espírito Santo. As nossas tarefas domésticas sejam interrompidas pela presença do Espírito Santo. Nós precisamos que o nosso trabalho seja envolvido com a visita do Espírito Santo e Deus interrompa. Oh, glórias. Glórias. Nós estamos precisando de uma urgente interrupção do Espírito Santo para despertar-nos nesses dias. O Espírito de Deus vai àquele momento, interrompe aquele instante, porque já havia feito dias atrás, quando ele, depois de passar por algumas cidades, chega a Jope, aonde Deus usa Pedro para ressuscitar uma mulher, e ele vai e abriga-se na casa de um certo homem, um curtidor de couro, e ele vai orar ao meio-dia. E quando ele vai orar, a Bíblia diz que de repente na sua oração o Espírito de Deus intervém e interrompe a oração, e ele é tomado de um êxtase especial, e ele começa a enxergar os céus abertos, e Deus começa a dar visão para dizer para ele: é hora de se levantar, porque eu tenho uma palavra para você levar. Glórias. Oramahassou. Oh, glórias. Oh, glórias. Nós estamos muito acostumados a acreditar nas nossas capacidades, na nossa boa oratória, na nossa boa influência. Mas o Espírito de Deus está dizendo esta noite que não é o que você é, não é aquilo que está em você, é aquilo que Ele tem para você que vai trazer resultado. Não é a sua força, não é o seu intelecto, não é as suas formações que você tem, é a presença do Espírito Santo. Não é o cargo que você ocupa, é se o Espírito de Deus dirige você. Não é o tino para organizar as coisas, não,
é a presença do Espírito Santo. Você precisa se deixar ser movido pelo Espírito Santo. Quando o Espírito de Deus move você, a coisa é diferente. Você não faz o que você quer, você não questiona sempre porque você acha que você sabe mais. Não, você segue o que o Espírito de Deus está dizendo. Levanta e vai, levanta e vai. Glórias a Deus. Eu espero uma interrupção no curso da história da humanidade nesses últimos dias. Eu espero uma grande interrupção do Espírito Santo para produzir um avivamento o qual nunca houve sobre a face da terra. Essa é a minha expectativa para esses dias. Glórias, aleluias, glória a Deus. O Espírito de Deus precisa pegar a mim e a você e nos deixar nesse estado de êxtase, de tomados pelo Espírito Santo, que nós sejamos tomados, os nossos sentidos sejam tomados pelo Espírito Santo. Em algumas versões vai dizer, ele foi arrebatado em seus sentidos. Você precisa sair do natural. Você precisa viajar para o sobrenatural. Você precisa deixar o comum. Muitas coisas e até muitas das nossas práticas cristãs e religiosas são naturais. Nós precisamos realmente viver o sobrenatural de Deus. Estamos acostumados àquela coisa comum. Nós já sabemos tudo o que vai acontecer. Nós já sabemos a sequência. Precisamos de uma interrupção do Espírito Santo de Deus. Você precisa clamar por esta interrupção do Espírito Santo de Deus. Você precisa desejar a presença do Espírito Santo de Deus. Por que é que Jesus, quando manda eles esperar a descida do Espírito Santo, Jesus não marca dia? Diz assim, olha, vocês podem ir para casa, descansem. Daqui a 10 dias, eu quero vocês em Jerusalém. O Espírito de Deus vai descer lá. Porque o Senhor Jesus não disse assim, olha, Ele só vai descer daqui a 10 dias. Então vocês podem fazer o que vocês quiserem, se preparar, se organizar, porque daqui a 10 dias vocês vão receber um poder do alto. Não, Ele disse assim, ficai em Jerusalém até. Por que Ele fez isso? Porque a presença do Espírito Santo precisa ser desejada. E quem deseja, busca. Deseja a presença do Espírito Santo. Não sai enquanto não for tocado pelo Espírito Santo. Não sai enquanto não for tomado pelo Espírito Santo. Hoje o Espírito de Deus interrompe esta noite, este momento, a tua vida neste lugar, para te levar a um estado de êxtase e dizer para você, eu estou te convocando para esta última hora, para esses últimos instantes da igreja da terra. Deus conta com você. Oh glórias, oh aleluias. Quando ele foi encontrado lá em Jope, quando o Espírito de Deus arrebatou-lhe em seus sentidos, lá em Jope, ele não esperava. Era meio-dia, estava em oração. E a Bíblia diz que ele estava com fome, teve vontade de comer. E foram preparar para ele o alimento. O que ele estava esperando era o alimento e não a presença do Espírito Santo. Quando ele pregava na casa deste homem por nome Cornélio, ele não esperava aquilo acontecer. Tanto é que mais tarde ele vai ter que se explicar diante dos apóstolos, porque a presença do Espírito de Deus tinha descido naquela casa dos gentios e tomado eles, enchido eles da presença, e eles foram batizados com o Espírito Santo. Eu não sei o que você estava esperando esta noite aqui neste lugar. Talvez uma pregação de um grande orador, de um grande pregador.
Mas esta noite você vai ouvir o Espírito de Deus falando com você e confrontando você aqui neste lugar. Talvez não fosse o que você esperasse, mas o Espírito de Deus está aqui esta noite para te dizer: você está devendo aos céus. O Espírito de Deus está te confrontando. Cadê essa chama que te impulsiona a fazer algo para Deus? Aonde está o fogo do primeiro amor? Onde você só queria fazer, muitas vezes até engolia sapos difíceis de engolir hoje em dia, porque você queria fazer algo para Deus. Oh glória! Hoje em dia a gente não aguenta mais nada. Qualquer coisa que ouvimos, nós queremos desistir, nós nos detemos, nós paramos. Mas lembra do primeiro amor, em que todo mundo falava e você: eu não quero saber de quem está falando, eu estou fazendo para Deus, eu quero agradar a Deus. Oh glórias! Nós precisamos olhar para nós. E como disse o Espírito do Senhor lá no Apocalipse, lembrar de onde caímos, aonde nós tropeçamos, e nos levantar para seguir. Estamos na última hora, não há mais tempo. Oh glórias! Lembra do discípulo que era chamado o discípulo amado de Jesus? Ele mesmo se denominava isso pela intimidade que tinha com Jesus. Aquele que deitou a cabeça no peito de Jesus, e perto da hora dele entregar-se para ser crucificado numa cruz, sentiu as batidas do coração do mestre, agoniado, muitas vezes perturbado ali naquele momento, porque sabia o que estava prestes a acontecer. Lembra dele, que era confidente íntimo de Jesus. Lembra o que ele escreveu na sua carta? Ele vai dizer: filhinhos. E era há quase 2000 anos atrás. Filhinhos, é já a última hora. Se naquele tempo era já a última hora, e hoje? Oh, aleluias. Glórias. Oh, glórias. Oh glórias! Se antes do Brasil ser descoberto, se antes da América ser descoberta, se antes da quantidade dos continentes serem organizados e saber que quantos continentes havia, já se tinha a mensagem de que era a última hora. Imagina hoje. Será que o Espírito de Deus não se convulsiona dentro de você, dizendo: levanta minha filha, levanta meu filho, está chegando a hora, nós não podemos perder ninguém. Oh glórias! É já a última hora, é já a última hora. Não haverá mais tempo de orar por quem precisa, não haverá mais tempo de clamar por quem precisa. É a última hora. Era para estar havendo muitos milagres, sinais, prodígios e maravilhas, e não porque o Senhor precise fazer isso para mostrar o quanto Ele é poderoso. Ele faz porque Ele precisa que as vidas vejam que Ele é o Salvador, aquele que tem a cura para o mal. Até milagre acontece com propósito. Deus não faz milagre sem propósito. Deus não levanta um cadeirante sem propósito, só porque ele tem uma crise de identidade e ele está precisando levantar para mostrar para todo mundo. Ele não precisa disso. Nos céus existem seres maravilhosos adorando a Ele agora. Você se sentiria envergonhado se você enxergasse agora os céus. A adoração que nós podemos dar, mesmo no auge da adoração humana, a gente não se compara. Sabe por que Ele faz milagres? Para que o nome dEle seja reconhecido e as vidas se rendam aos pés dEle. Oh, glórias!
Deus está esperando que a igreja desperte, uma igreja vívida. E esta noite o Espírito Santo vai incendiar a sua vida aqui neste lugar, vai te despertar e trazer para um novo tempo. Eu sei que muitas vezes é difícil ouvir quando o Espírito de Deus aponta o dedo na cara da gente e diz assim: você está devendo naquilo que eu te chamei para fazer. Muitas vezes é essa esbofeteada que vai nos despertar. E o Espírito de Deus está dizendo: levanta a igreja, desperta, levanta-te dentre os mortos, porque o Senhor vai esclarecer o que precisa ser esclarecido. É hora de se levantar. Nós brigamos por coisas muito pequenas dentro da casa de Deus. Nós brigamos por cargo, nós brigamos por hinos, nós brigamos por vestes, mas não brigamos por uma alma que está algemada nas garras de Satanás. Oh, glórias! Não temos misericórdia daquele que está possesso. Jesus não liberta o possesso para mostrar o poder dele sobre os demônios. Jesus liberta, mostra sim, mas liberta por causa da vida que precisa de libertação. O foco sempre é a pessoa. Mas muitas vezes nós só clamamos para mostrar o quão espiritual nós somos, o quão poderosos nós somos, quanta intimidade nós temos. Nós precisamos clamar, porque as vidas estão precisando, pensando nessas vidas, no sacrifício da cruz. O sacrifício da cruz não pode ser em vão. O Espírito de Deus está dizendo: aonde está ficando a cruz e o sacrifício de Jesus? Glórias! Tudo que você recebeu, todo dom, todo poder, toda graça, foi por causa da cruz. Foi porque Ele te encontrou, foi porque Ele te pegou lá no lodo. Você estava sujo, imundo, podre. Ele te levantou, te lavou no sangue dele, te colocou para sentar em cadeira de rei, de príncipe, de princesa. É por causa da cruz. Não negue a cruz a quem precisa estar aos pés dela. Meu Deus. Glórias. Enquanto o Espírito de Deus não fizer você se curvar e se dobrar e mergulhar e pôr o rosto no chão, no pó, e clamar pela misericórdia dele, você ainda não está em sintonia com o Espírito Santo de Deus. Enquanto ele não te quebrantar, enquanto você não sentir a dor do Espírito Santo por dezenas, centenas de vidas que nesse segundo estão morrendo no mundo afora, você não está em sintonia com o Espírito Santo de Deus. Eu sei que é difícil escutar isso. Talvez as palavras não sejam como você esperava. O pregador não é tão preparado, tão eloquente, mas é o Espírito de Deus. Filtra aí e ouve o que o Espírito de Deus está falando contigo. Oh, glórias! Oh, glórias! Oh, glórias! O Espírito de Deus vai visitar você, como visitou Pedro enquanto esperava o almoço ficar pronto. Ele vai visitar você em momentos que você não espera, para dizer: é hora de se levantar e sair. Nós precisamos estar sensíveis à voz do Espírito Santo uma vez mais. Nós não choramos mais, nós não nos comovemos mais. Muitas pregações são dirigidas em cima do púlpito, o pregador soa, ele clama, aleluias, e a gente não sente mais nada. Nós estamos insensíveis à voz do Espírito Santo de Deus. Mas esta noite o Espírito de Deus quer que você tenha pelo menos a consciência desta insensibilidade que começou a ser gerada em mim.
E clame pela presença. Clame pela presença. Não adianta esperar o poder e a unção se você está insensível. Glórias a Deus. Tem feridas que muitas vezes, você já viu aquelas queimaduras que depois quando vai cicatrizando, aí você toca na pele, mas não sente nada no lugar, enquanto não saiu tudo que precisava sair. Nós estamos assim, insensíveis muitas vezes à voz do Espírito Santo de Deus. Estamos ali, parece que está tudo bem, mas ainda não voltou a sensibilidade. Nós precisamos de um despertar do Espírito Santo, de um aquecer dentro de nós, que este inverno espiritual vá embora, seja dissipado por um fogo ardente do Espírito de Deus dentro das nossas vidas, que nos impulsione a fazer coisas gigantescas em nome de Jesus. Oh glórias, oh aleluias. Enquanto você não percebe, não entende o que você precisa, enquanto você não olha para si com o espelho da palavra para enxergar o que o Espírito de Deus está falando com você, você não percebe como você está. Eu não percebo como eu estou. Nós precisamos da presença do Espírito de Deus. Que Deus interrompa a nossa costumeira liturgia, que Ele se faça presente, nos quebrante uma vez mais esta noite. Se Ele suscitou um avivamento há alguns anos atrás, lá na Rua Azusa, em uma casinha, apenas com 10 pessoas orando dentro, mas que clamavam pela presença do Espírito Santo de Deus, o que Ele não pode fazer neste momento, aqui neste lugar. Eu tenho uma expectativa muito grande. Toda vez que eu venho para o culto, eu venho com uma expectativa: o que será que Deus irá fazer esta noite naquele lugar? Nós não podemos deixar que o cultuar vire uma rotina. Nós temos que vir esperando o que Deus tem para nós. O culto de ontem não vai ser igual ao de hoje, que não vai ser igual ao de amanhã. O Senhor tem sempre coisa nova para a sua vida, tem sempre algo extraordinário. Deus tem algo para fazer e para falar com você esta noite. Qual é a sua expectativa para esta noite? Será que você espera o céu se abrir aqui neste lugar? Será que você sabe o que pode acontecer? Ou você tem dúvida de que esta noite, a querer de Deus, Ele pode suscitar um grande derramar do Espírito Santo? Ele pode levantar pessoas improváveis aqui neste lugar, que ninguém nunca imaginou que seria um instrumento dele na terra. Será que você não acredita que Deus precisa apenas de um momento, só num momento Ele já faz coisas grandes? Glórias a Deus. Esta noite Deus pode pegar qualquer improvável aqui, qualquer um que ninguém dá nada por ele, qualquer um que talvez até você mesmo desacredite do seu chamado. Você não precisa ser o melhor, o mais conhecedor, aquele que tem as melhores qualidades internas pessoais. Você precisa se jogar, mesmo não tendo, aos pés do Senhor e dizer: eu estou na tua vontade, Espírito Santo de Deus. E aí você vai ver o que Deus vai fazer com você. Você vai ver o que Deus vai fazer com você. Você não entendeu ainda. Tudo é possível esta noite aqui neste lugar. Sabe aquela dor que impede de você fazer a obra, que impede de você apregoar? Aí você diz assim: se eu não tivesse a dor nessa perna, eu ia pregar. Quer fazer um trato com Deus essa noite? Não é comigo não, é com Deus. Ou o evangelho de Cristo é verdadeiro ou não é. Ou eu creio no que a palavra de Deus diz ou não creio.
Eu não creio a meio termo. Você quer fazer um acordo com Deus? Quer fazer uma aliança com Deus esta noite? Se Deus fizer esse mal desaparecer, você se levantar como arauto de Deus na terra? Eu te garanto que o Espírito de Deus vai aceitar a proposta. Porque o próprio Jesus vai dizer para os discípulos, olha o que Jesus vai pedir para os discípulos: orem, clamem, clamem para que o Senhor envie ceifeiros. Quem disse foi Jesus. Jesus entendia a grandeza da seara e quão poucos ceifeiros eram. Jesus estava dizendo: orem para que mais ceifeiros nasçam, para que mais ceifeiros sejam enviados, para que o Pai desperte mais pescadores de almas. Glórias. Nós acostumamos a orar só com intenção própria, e muitas vezes esquecemos de orar para que o Senhor levante vidas, almas, com a visão do Espírito de Deus, cheios da presença de Deus. Nós estamos vendo Satanás ganhar território e a igreja em silêncio, mas se você se levantar esta noite, o reino das trevas vai ruir, porque o poder de Deus é grande. Deus está falando com você. E se você entender o que o Espírito de Deus está falando aqui, se você perceber, Ele agarra você e não te larga mais. Chegou a hora de ser cheio do Espírito Santo, para um novo tempo, e entender por que você é cheio do Espírito Santo. Que esta geração, que este povo seja tomado da presença do Espírito Santo, a tal ponto de entrar em um estado de homeostase íntima com o Espírito de Deus, de uma ligação tão próxima, que sinta as batidas do coração do Espírito Santo de Deus, que clama por vidas, que clama por almas. Oh, glórias, aleluias. É hora de deixar o vento do Espírito te levar para onde Ele quer, indicar para onde você tem que balançar. Não é o bambu que diz para onde vai, é o vento que diz para onde ele vai. Não é o trigo que diz como ele vai se inclinar, que direção ele vai se inclinar, é o vento que diz em que direção o trigo vai se inclinar. Chegou a hora de nos despirmos do nosso eu, do nosso ego, e dizer: Espírito de Deus, eis-me aqui, me inclina segundo a tua vontade, me levanta como o Senhor quiser, me sopra para onde o Senhor quiser. Oh, glórias. Se renda ao Espírito Santo, porque nos nossos dias há tantos filhos de Deus resistindo ao Espírito Santo. Nessa quebra de braço, você não vai ganhar. Não resista. Se entregue ao Espírito Santo. Muitas vezes você não vai querer tombar para um lado, inclinar-se para um lado, mas o vento do Espírito vai soprar você para lá. Você precisa deixar de se dominar e deixar Ele dominar você. Glórias. Que se acenda uma chama uma vez mais. Que a presença do Espírito Santo invada a sua alma uma vez mais. Que o seu coração seja aquecido uma vez mais. Que você suspire, sussurre por ser usado pelo Espírito Santo de Deus. Que Ele tenha te encontrado esta noite aqui, e da mesma maneira que encontrou Pedro num dia que ele não esperava, encontre você esta noite aqui neste lugar e te leve a uma dimensão maior do que você espera, para dizer para você: é hora de você se levantar.
Você crê? Se você crê, milagres estarão acontecendo na sua vida. Glória a Deus. Se você que está ouvindo essa transmissão e quer uma oportunidade do Espírito de Deus para se levantar desse leito e fazer a obra, em nome de Jesus, aquele que sonda os corações, levante-se agora, porque o Espírito de Deus te dá mais uma oportunidade. Oh, aleluias. Oh, aleluias. Oh, aleluias. O Senhor te ouviu e te colocou para escutar esta palavra esta noite, para dizer para você que vai estar fazendo um milagre na sua vida. Levante-se. Oh, levante-se. O sobrenatural vai descer aqui para sacudir você, para fazer você enxergar aquilo que antes do contato íntimo com Ele você não enxergava. Se chegassem aqueles homens que convidou Pedro para ir nessa casa a pregoar, antes do Espírito Santo encontrar com ele ali, sabe o que ele tinha dito? Não vou não, eu vou pregar a casa de Israel. Esse povo é gentil. Ele não iria, mas o Espírito de Deus encontra com ele primeiro, leva ele a um êxtase espiritual, a um arrebatamento de sentidos. E depois de um encontro com o Espírito Santo, quando eles batem a porta, Pedro já espera. Vamos. Aramarração. Oh, glórias. É para isso que o Espírito de Deus move as vidas e o lugar. E esta noite você vai ser encontrado pelo sobrenatural de Deus. Deus vai te mover para que você viva o sobrenatural de Deus e se levante para fazer alguma coisa para Deus. Sabe por que não aconteceu ainda na sua vida? Porque você ainda não decidiu fazer para Deus. Mas esta noite Ele vai tocar você, para você fazer algo para Ele. Ele interrompe esta noite os teus planos. Oh, que bênção! Os teus projetos. Às vezes Ele interrompe. Ele interrompe os teus ideais. Ele interrompe aquilo que você planejou. Ele interrompe o teu esquema de vida que você definiu para fazer algo. Será que tem alguém disposto esta noite a deixar o Espírito de Deus interromper o teu cronograma natural que você preparou? Será que você está disposto? Que às vezes Ele vai dizer para você: sabe aquela faculdade? Não é ela não, você tem que ir para ali. Sabe aquele concurso público que você quer? Não é o momento dele não. Agora eu quero você aqui. Você está pronto? Ele nos confronta. Coloque com a permissão, se o pastor me permitir, sobre os seus pés. Aleluias. O sobrenatural vai te encontrar aqui agora, nesse momento. Uma visita do Espírito de Deus. Os céus vão se abrir. Você vai ter visão. O coração vai se aquecer. Você vai ser despertado para um novo tempo. Prepare-se. Tem alguém não crente no nosso meio que ainda não tomou a decisão de fé? Só levanta a mão para eu conhecer. Tem alguém? Enche a minha vida. Todos aqui já receberam Jesus como Senhor e Salvador? Enche-me do teu poder. Então é contigo mesmo. Pois de ti eu Deus vai te despertar agora. Saia do natural. Enxergue o que o Espírito de Deus quer para você. Oh, glórias.
Ele veio interromper este dia. enche a minha vida. Ele veio te trazer uma visão diferente. Ele vai te levar àqueles hospitais. Se antes você orava lá, Pois de ti eu Ele vai te levar a dar ser. conselhos como antes você fazia. Enche Ele vai o abrir meu boca de ser. profeta que está calado. As Enquanto minhas este louvor é dirigido a Deus, mãos feche os seus eu olhos quero levantar. e deixe o Espírito Santo te tirar de E ti em mesmo louvor te e te adorar. levar para uma dimensão maior, onde Ele vai te fazer enxergar o sobrenatural. Meu coração Chega de uma vida comum. Viva o sobrenatural de Deus esta noite. diante do teu Senhor, altar. o que eu posso fazer é pregar a palavra. As minhas Eu não posso mover os corações. Eu não posso despertar as pessoas. Eu não posso incendiar as almas que foram muitas vezes enrijecidas pela frieza do tempo. Eu não posso. Eu não posso fazer milagre. Eu não posso fazer se ouvir a tua voz. É só o teu Espírito Santo. Aquilo que o Senhor me deu para fazer, eu fiz na minha debilidade e fragilidade. Mas daqui para frente não é comigo. Daqui para frente é com teu Espírito. Daqui para frente é com o Senhor. Fica à vontade, Espírito Santo de Deus, de pegar crente aqui neste lugar, abrir a visão espiritual, despertar esta vida aí, encher do Espírito Santo, para um tempo de colheita, para um tempo de milagres, para um tempo de grande obra na face da terra. Fica à vontade, Espírito Santo. É tua igreja. Este povo está contigo. Sopra, Espírito Santo, deste lugar. Enche este ambiente de glória. Cada recôncavo desta casa seja tomado por tua presença. As nossas resistências pessoais sejam quebradas pelo Senhor. Nós te damos autorização para quebrar as nossas resistências, que nós mesmos não somos capazes de quebrar, porque já estão tão duras. Nós já não sentimos mais esta presença. Então, Espírito Santo, nos quebrando esta noite neste lugar, nos incendeia esta noite neste lugar. Eu profetizo em nome de Jesus Cristo que vai haver um tempo de grande colheita de alma, em nome de Jesus. Saramaraia.